E aí, tudo bem com você? Depois de eu ter gravado um vídeo aí falando sobre esse gabinete, inclusive nesse vídeo eu já fiz a transferência de um outro gabinete, né? O computador estava montado em outro gabinete, passei para cá, por conta de caber o water cooler. Aí eu resolvi fazer mais um vídeo falando desse gabinete porque eu não falei tão detalhado dele naquele primeiro vídeo. Então fiquem com a vinheta e eu já volto com o vídeo. Começando a falar agora desse gabinete. Ele é do tipo Mid Tower. A cor do LED é ARGB. Espessura 0,70 milímetros. Dá para instalar até 3 HDs de 3,5 ou até 4 de 2,5. Os drivers de 2,5, né, seria o caso de SSD. O SSD comum que vem como se fosse uma caixinha, né? Vai estar aí na tela. Tipo da placa-mãe exportada é ATX, M, ATX, ITX e EATX. As conexões, um USB 3.0, duas USB 2.0 e HD áudio. A fonte de alimentação é localizada na parte inferior do gabinete, que não acompanha, né, a fonte de alimentação. A tampa lateral esquerda é em vidro temperado e a direita em metal. No caso, a parte frontal do gabinete é compatível com até 3 fãs de 120 milímetros, que não vem incluso. A fã lateral é incompatível, não tem como você colocar. No topo, até 3 de 120 milímetros. Vocês vão ver aí na tela o tamanho padrão entre parafusos. Eu vou até estar mostrando aqui também. Que vai dar, né, pelo tamanho padrão da distância entre os parafusos, para você colocar fã de 140 milímetros na parte do topo. Na parte traseira, não. Na fã traseira, né, como eu disse, é uma fã de 120, então a 140 milímetros não vai ser compatível. A tela anti-poeira é magnética. Suporte da placa-mãe até 305 por 290 milímetros. Suporte da placa de vídeo, conforme indicado, até 42,3 centímetros, que seria 423 milímetros. CPU cooler até 163 milímetros. Suporte de water cooler frontal 120, 240 ou 360 milímetros. A do topo cabe também de 240, então caberia 120, 240. E você comprando, antes de você instalar na frente, né, você pode dar uma medida na parte do topo também, que talvez até caiba. Controladora de LED não está incluso. E são 8 slots de expansão na parte traseira. Agora eu vou mostrar aqui as medidas, né, do gabinete, já medindo diretamente aqui para vocês. A parte aqui em largura, a partir aqui do vidro, né, vai dar 21 centímetros e meio, 210 milímetros. Se considerar aqui a parte do metal, vai dar 208 milímetros, então 20,8 centímetros. A parte aqui, desde do fundo até aqui a frente, considerando só essa parte aqui, né? Então vai dar aí quase 470 milímetros, então 467 milímetros.
Na parte de altura, considerando os pés, 510 milímetros. Se não considerar os pés, 485 milímetros, então 48,5 centímetros. Aí lógico que essa parte aqui não vai considerar, né, para você estar instalando uma placa de vídeo aqui dentro, já que pega toda essa parte que tem o LED, os fios, a plaquinha aqui já instalado, né. Então eu vou estar fazendo isso por dentro também para conferir a informação da caixa. Como vocês podem ver, esse tipo de gabinete aqui não tem os parafusos, né? A maioria dos gabinetes vem com os parafusos aqui, fixando o vidro temperado. Esse aqui você vai estar colocando apenas 2 parafusos atrás, o que eu achei bem mais prático. Aqui, como vocês podem observar, já está instalado aqui o radiador de um water cooler de 280 milímetros. Vocês podem ver que o parafuso aqui fica perfeitamente encaixado. A parte dos botões frontais, considerando aqui da esquerda para a direita, os dois primeiros aí é caso você queira instalar algo que você possa encaixar os botões aí. Depois o USB 3.0, o botão de reset. Essa parte do meio é uma luz que toda vez que acionar o HD ou o SSD vai estar indicando aí, acendendo uma luzinha vermelha, que está tendo a leitura no HD ou no SSD. O botão desliga, desliga. O EAR, que é a parte do fone de ouvido. O microfone. O USB 2.0, né? Duas entradas. E o botão de RGB, que é para você mudar as cores aí do LED RGB na parte frontal. Já quanto aos coolers aí suportados, você vai notar que considerando o meio aqui, né, da onde você coloca o parafuso, vai dar em torno de 10,5, que é o caso aí do cooler, né, do fan cooler de 120 milímetros, e em torno de 12,3 mais ou menos. Aliás, 12,4, 12,5, como vocês podem ver aqui, para você estar instalando um fan cooler de 140 milímetros, que é mais ou menos o tamanho padrão aí do espaço entre parafusos, como vocês podem ver aí na tabela, aí na tela. Para instalar o fan cooler de 140 milímetros, você vai ter que se atentar aí ao começo, né, onde você coloca o parafuso, até o final aqui, que é um espaço máximo aí em torno de 340 milímetros, né, 335 milímetros, para você calcular quantos coolers vai caber aqui de 140 milímetros, em torno de 2, creio que talvez uns 2. Aí não tenho certeza, vai caber 3, então você vai ter que ver qual que é o comprimento de cada fan cooler antes de comprar um a mais e acabar comprando e não cabendo, né? Gastando um dinheiro desnecessário. Mostrando aqui rapidamente a parte traseira, então aqui é no máximo um fan cooler de 120 milímetros. Isso aqui é a parte do espelho da placa-mãe. Então, como dito aqui nas informações, né, anteriores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços aqui, onde vai ficar a parte externa da placa que você instalar. Aqui a parte da fonte, né? Inclusive essa fonte, na hora de instalar, ela não vai conseguir encaixar por aqui. Você vai ter que tirar esses 4 parafusos, que é uma tampinha, né? Você vai ter que tirar, aí sim vai caber o cooler por aqui, porque pela lateral, né? Por essa lateral aqui não vai ter como você encaixar, logicamente. Então tem que tirar esses 4 parafusos aqui e tirar a tampinha, bem fácil.
E aqui os parafusos para você tirar as duas tampas laterais, dois em cima, aliás, um de cada, né? Um em cima de cada e um de cada embaixo. Então, bem fácil, dá para você estar desrosqueando com a mão. Lembrando que quando você vai tirar essa parte aqui da tampa de vidro temperado, de preferência você deixar o computador deitado para evitar acidentes escapar da tua mão e você acabar quebrando. Aqui a parte interna, né? Aí sempre lembrando que conforme você for instalando aí não só a placa-mãe, mas também os fan coolers, no caso o water cooler, você vai começar a perder esse espaço, né, da parte de cima até que a parte de baixo. Você colocar o water cooler um pouco mais para a esquerda já atrapalha aqui a instalação desse fan cooler. Assim como aqui eu vou ainda instalar mais coolers aqui, vou estar trocando essas duas, vou estar retirando essas duas aqui e colocando outras. Então, a partir que você coloca a fan cooler aqui, também você vai perder esse espaço. Como, por exemplo, na informação que eu dei que cabe uma placa de vídeo até 423 milímetros, na verdade, com o fan cooler aqui não vai caber. Você teria que estar retirando o fan cooler para a placa estar chegando nesse limite de 423, ficando praticamente encostado aqui, né? Essa placa de metal aqui. Então eu vou estar mostrando isso agora. Então nós vamos medir aqui a parte de dentro. Como vocês podem ver, né? Ficando bem encostado aqui, que a placa vai ficar bem encostada para alcançar aqui a parte final. Se você for considerar que você tem uma fan instalada, sua placa de vídeo vai chegar aí no limite de entre 380 a 385 milímetros. 385 milímetros já vai ficar quase encostado, vai sobrar pouco espaço aí para o fluxo de ar, né? Que vai puxar. Os 423 citados, né, pela fabricante, vocês vão poder observar aqui, deixa eu dar uma colocada aqui, dei uma melhorada aqui no ângulo, aqui no zoom. Então, no caso aqui, vocês vão verificar que os 423 já vai estar quase encostando na parte metálica. Não sei se dá pra ver, mas dá pra ver aí, né? 420. Na verdade, entre 420 mais ou menos, né? 423. Mas vai estar encostado quase nessa placa aqui, que é onde encaixa as fãs. Então, para você chegar nesse limite dos 423, o tamanho da placa de vídeo, não pode ter fã instalado. Então, observar esse detalhe, mas vai caber. Agora eu mostrando as medidas aqui de altura. De altura aqui, sem considerar aqui o water cooler, vai dar em torno de 377 milímetros, né? Entre aqui a parte de baixo até encostar aqui no topo. Em torno de 377 milímetros. Então seria 37 centímetros e 7 milímetros. Aí você colocando aqui, por exemplo, aqui eu instalei o water cooler, me restou aí em torno de 335 milímetros, mas já encostando aqui na fan do water cooler. Essa tampa frontal aqui ela desencaixa, é só você estar puxando, já deixei ela previamente aqui, desmontada, ficou só a parte de cima. Você dá uma puxada mais ou menos firme com cuidado, porque você vai ter o fio do LED, né? Vou estar retirando o fio do LED. E uma curiosidade que eu tenho também, vamos estar desparafusando
para mostrar aqui por dentro. Já desmontado aqui a parte frontal, a parte dos LEDs, como vocês podem ver. A fita de LED aí contendo 18 LEDs. E essa parte aqui tem uma parte de plástico, né? Como vocês podem ver aqui, fina. E logo em seguida aqui, isso daqui funciona como filtro, né? Essa película plástica aqui, creio que vai ajudar a dar esse efeito do LED, né? Como se fosse tudo uma luz mais única, né? Talvez não deixando de separar a luz LED, você percebendo que tem luzes, né, separadas. Então, provavelmente essa é a função dessa película branca aqui. E aqui a parte dos circuitos, né? Ficam logo na parte de cima, juntamente aqui com o conector. Isso daqui é a parte do conector. Ah, sim, já ressaltar, né, que esse espaço aqui, né, entre parafusos, né, dá para você colocar um de 140 milímetros dentro aí da distância padrão entre parafusos, né. Então aqui, como vocês podem notar, o de 120 milímetros, né, tá nesse espaço mais curto entre parafusos, e esse espaço aqui mais longo entre parafusos vai dar para você colocar um de 140 milímetros aqui dentro do espaço aqui, né? Então precisa verificar até quantos. Provavelmente vamos ver, dois, provavelmente uns três, né? Então você tem que estar medindo aqui para verificar. Acabei de fazer a medição aqui, então essa distância daqui até aqui tem 12,5 e daqui até aqui 12,5. Então aí com certeza vai dar para você estar colocando 3 fãs também de 140 milímetros, ou 3 de 120 ou 3 de 140. Lembrando que se você colocar uma placa de vídeo muito longa, aí um dos fan coolers aqui não vai ter como você estar instalando, porque vai estar chegando no limite, inclusive pegando a parte do espaço de instalação da fan. E agora mostrando aqui mais detalhes para vocês, né? Então, conforme vocês estão vendo aqui, essa luz vermelha é referente ao HD ou SSD que está fazendo leitura ou gravação. Fica essa luz aqui com um LEDzinho azul, né? Que dá um detalhe a mais aí para o gabinete. E aqui é o botão do RGB que eu vou estar apertando agora para estar mudando aqui as cores e os efeitos. Aqui, então, conforme podem ver, né, que está só na cor vermelho. Conforme você vai apertando o botão, ele primeiramente vai mudando as cores. Fica uma cor fixa, né? Aí várias cores, né? Até mesmo uma cor branca. Um efeito muito interessante. Agora é o que ele vai mudando as cores lentamente. Vai apertando mais uma vez, aí já fica mais rápida, né, essa alteração. E aqui ele vai alterando toda a cor, né, mudando de cores aos poucos. Então são vários efeitos, várias coisas, realmente um efeito muito interessante, eu achei legal, né? E agora vamos aí à minha avaliação referente a esse gabinete. Inclusive vocês vão ver imagens aí na tela, comparando o tamanho desse gabinete em relação ao da Aion, que eu vou deixar o link, né, do vídeo que eu fiz do gabinete da Aion também. Vai ficar aí na descrição do vídeo. Algo aí para eu estar passando detalhe, para você estar colocando uma placa nova, você vai ter que colocar um parafuso aqui. É bem fácil de você estar fazendo essa instalação. É só você soltar essa peça aqui, né, esse outro parafuso, que você pode estar desrosqueando com a própria mão. Puxa aqui mais para a lateral
e ele já vai estar dando o acesso aqui ao parafuso facilmente, porque esse daqui é como se fosse uma trava também, né? Para deixar mais firme essa parte da instalação das placas. Então, muito prático e bem fácil e simples de estar fazendo a instalação aqui também. Outro detalhe para não deixar ficar fora, que apesar que eu falei no outro vídeo, essa parte aqui é a entrada de ar. Como aqui não tem como entrar ar, apesar de ter tipo um filtro aqui também, né? Mas a entrada de ar vai ser pela lateral. Nessa lateral não vai ter filtro. Ele vai puxar diretamente para dentro do gabinete. Então vai ter esse problema de entrar um pouco mais de poeira no seu gabinete. E assim, tanto aqui como no outro lado, né? São dos dois lados aqui essa entrada lateral de ar. Fazendo agora a conclusão do vídeo, né, desse gabinete Draxen Thalata. É um gabinete de tamanho maior, né, em relação ao outro que eu estava usando, né, do Rayon, que vocês vão ver aí na tela. Tanto de altura, né, como um pouco de largura e comprimento, né, dele também. Então isso daí te ajuda mais a ter um bom espaço, tanto de ventilação como para instalar, né, com um water cooler, como por exemplo eu instalei de 280 milímetros, né? Talvez até caiba um de 360 milímetros na parte de cima, né? Aí mas tem que estar verificando isso. Na frente é certeza que vai caber, né? Assim como também você pode estar colocando as fãs, né, de 140 milímetros, que vai caber. Conforme aí eu mostrei o tamanho padrão, né, da distância entre os parafusos, medi e realmente bateu, né? Então é um gabinete que vale a pena, tem uns efeitos legais aí do LED. E inclusive, né, por isso que é importante assistir até o final do vídeo, que eu vou passar já uma dica agora. No caso desse gabinete, ele tem a ligação do LED, você vai estar ligando ele na energia, né? Ele vai ter o padrão RGB, né? Conectar na placa-mãe, de 3 pinos, né? Então, que seria o fêmea, você vai ligar na sua placa-mãe. Isso também vai te dar controle pelo software, né, que você tiver, no meu caso, que é o RGB Fusion. Aí, como é que você vai conseguir isso? Você vai pressionar o botão que tem logo na frente, né, do gabinete, do controle das luzes, né, que você faz da fita de LED. Você aperta e segura. Então você vai pressionar e segurar. Creio que 1 ou 2 segundos já é o suficiente. Você já passa o controle dos LEDs para o software, né, da sua placa-mãe. Então, creio que o Ion talvez também faça a mesma coisa, né? Eu não cheguei a testar isso no Ion. Então, espero que vocês gostem, né, tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido útil. Assim como também, se sobrou alguma dúvida de algo que eu não falei, que eu não comentei, só deixar nos comentários. Geralmente eu sempre estou respondendo. E não esqueça de fazer sua inscrição no canal para ser avisado de novos vídeos. Deixe seu like. Desculpe aí pelo tempo aí, fiquei 2 semanas, a 20 dias aí, sem fazer vídeo por uma certa falta de tempo. Aí que eu tenho que fazer a gravação, edição e tudo, né? Tive uma certa falta de tempo, mas o canal não para, como eu sempre deixo aí essa observação. Então, obrigado por assistir o vídeo e até o próximo vídeo.